A gente vai continuar a nossa série de mensagens. Mateus, eu coloquei o slide aí, eu esqueci de abrir, vê se você consegue abrir aí, está certinho, já fiz o download, está tudo certo aí. Nós vamos falar hoje sobre Batseba, que a gente começou na semana passada, mas hoje focando em Batseba como mãe, né, nessa série que nós temos falado sobre a família de Davi. E semana passada a gente começou a falar de Davi. Ontem a gente teve o nosso pequeno grupo, aliás, esqueci de falar isso, né? Ontem a gente teve o nosso primeiro encontro do pequeno grupo para pais. A gente fala que são pais com filhos, ou pais com filhos pequenos. É para todo mundo, né? Mas é um foco especial no horário, no perfil. Quem não tem filho, geralmente não tem muita paciência com bagunça de criança, porque é assim, né? O pequeno grupo acontecendo, criança para lá, criança para cá, é ranho para lá, é xixi para cá, mas a gente vai desviando, o Senhor vai dando vitória, a gente consegue vencer no final. E foi muito legal, e fica o convite para você participar. E aí a gente repercutiu um pouco isso, né? Ficou falando um pouco sobre como as histórias bíblicas não são assim moralistas, né? Tem um vilão, tem um bandido, tem um cara bom. E Davi, a gente falou, né, um homem adorador, a gente canta, né, como o rei Davi, quero te louvar. A gente tem tanta coisa com Davi, Davi o homem segundo o coração de Deus, Davi o salmista, Davi que derrubou o gigante. E aí, de repente, para muita gente, teve gente ontem que falou assim, nossa, eu não sabia que ele tinha sido um pai tão ruim, um marido tão ruim. Que a gente lê assim o que interessa da Bíblia, né, os trechos, e essas coisas assim, a Bíblia não protege, né. E a gente começou a falar sobre Batseba, e hoje, Dia das Mães, eu quero focar nessa personagem tão interessante das Escrituras. Muitas mães são mencionadas como exemplo nas Escrituras, né? Se a gente lembrar assim, a gente começa a lembrar de Joquebede, mãe de Moisés, que salvou o menino Moisés para que ele pudesse se tornar o libertador do povo hebreu. A gente se lembra de Agar, né? Aí você fala, poxa, mas Agar foi uma vítima na situação, foi colocada para fora com um filho, e de repente Deus olha para ela e tem misericórdia dela, e Agar protege o seu filho até as últimas forças. Agar é um exemplo de garra, de uma mãe que vai até as últimas consequências. A gente se lembra de Sara, do outro lado dessa história, mãe de Isaac. A Bíblia diz, sejamos como Sara, Paulo diz, né? Olhemos para Sara e sejamos como Sara. A gente se lembra, por último, talvez, de Maria, a mãe de Jesus, que foi o grande pilar na vida de Jesus, ficou com Jesus até o final. Até o final. Né? Então, a gente tem muitas mães, e poucas vezes, vou falar bem a verdade, eu nunca vi um sermão sobre Batseba como mãe. A gente escuta falar da luxúria, do adultério, do pecado, e aí parece que Batseba está no meio dessa história, porque a coitada estava lá tomando banho, e aí a gente fala, tá vendo? Estava lá, sem vergonha, tomando banho, se mostrando, como diria o nordestino, se amostrando, e querendo. E na verdade não. Né? Se você fizer uma leitura muito reta dessa situação, você vai perceber que Batseba foi uma vítima de uma luxúria desenfreada de um homem, só que era o homem mais poderoso daquele país, daquela nação. A palavra dele não era discutida, a palavra dele era ordem. A gente falou na semana passada, eu quero relembrar, né, que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel. 2 homens tementes ao Senhor. Lembra-se que eu disse que a Bíblia diz que Aitofel, quando aconselhava, a Bíblia diz que era como se o próprio Deus falasse. Né? E eram homens tementes ao Senhor que serviram a Davi, muito proximamente. Eram do círculo mais próximo do rei. E Batseba foi criada, muito provavelmente, como uma mulher de Deus, temente ao Senhor, com princípios da palavra do Senhor, da Torá, com os princípios de Deus, do povo de Deus. Foi dada a um homem que não era hebreu, mas que se converteu à religião hebraica, chamado Urias, um homem que, para desespero de Davi, quando Davi precisasse que ele fosse um pouquinho normal, o homem manteve a honradez, manteve a palavra, manteve o seu caráter até o final, e Davi decidiu levar até as últimas consequências, até esse homem ser morto, para que Davi achasse que ele tinha escapado de ter a vergonha revelada, porque a mulher estava grávida,
O marido não queria ter relações com a mulher porque ele achava que seria injusto com os companheiros. Davi manda matar esse homem e fala, agora eu vou casar com ela e está tudo bem. Só que o Senhor viu, né? E o profeta Natan chega para Davi e expõe toda a situação. Davi é pego numa conversa, numa história, e ele acha que ele está falando de outra pessoa, e Deus fala para ele, você é essa pessoa. Você mandou matar esse cara, você é esse cara. Indiretamente Deus está dizendo, você merecia morrer. Mas Deus tem de graça e misericórdia. E aí, é interessante, porque a gente tem muitos poucos recortes de Batseba. E eu quero pular alguns anos, porque Davi casa com Batseba, a gente contou a história, né? O primeiro filho deles morre. Davi lamenta muito até o menino morrer. Quando ele morre, Davi se levanta. E logo depois, Batseba engravida de Salomão. E Salomão nasce. E aí a gente não tem mais um recorte, né? A Bíblia não conta a infância, a adolescência, a gente não consegue ver isso. Não tem, alguns de nós gostariam de ter assim, né? Salomão, a origem, né? Aí você vai lá ver o filme contando a infância, a adolescência, né? Que agora tudo tem isso, né? A história, a infância da Malévola, os descendentes, que são os filhos de não sei de quem. Você quer saber a origem familiar. A Bíblia não conta. Mas tem um texto muito interessante, quando Salomão já é rei. Quando Salomão já é rei. Olha o que a Bíblia diz, passa para mim aí, Mateus, por favor. 1 Reis, capítulo 2, versículo 19. Olha o que diz esse versículo. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, rei Salomão, já o seu filho, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxesse um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Por trás desse versículo aqui tem um monte de coisa para a gente entender o que está acontecendo aqui. E aí eu vou fazer um flashback para a gente chegar até aqui, né? Aquele de série, Previously On, né? David Family, né? A gente vai ver um Previously aqui. Porque o que acontece? Davi teve muitos filhos de muitas mulheres diferentes. A gente sabe mais ou menos de 8 a 10 mulheres de Davi, fora as concubinas, e ele teve muitos filhos. E cá entre nós, hein, gente? Não é que a Bíblia fala de todos os filhos de Davi. A Bíblia cita os que são importantes. Tem filho que a gente nem fica sabendo, tem filho que não é mencionado, né? E a sucessão ao trono é sempre uma questão difícil nas famílias. Todas as séries de monarquia, todas as histórias, até hoje, na família real britânica, que cá entre nós, não manda em muita coisa, tem muito dinheiro, mas não manda em muita coisa, os caras já fica ali, fica a situação. Quem que vai ser? Se o Charles morrer, como é que vai ser a relação dos irmãos e tal? A sucessão é uma coisa muito delicada, sempre foi delicada. Davi está velho, Davi está morrendo, e ele tem filhos que não são, cá entre nós, irmãos amorosos, queridos, que participam da ceia de Natal, se existisse Natal, juntos. São filhos de mães diferentes, de contextos diferentes, que se odeiam e estão pensando, eu quero matar o meu irmão para poder assumir o trono. E aí, nesse contexto, com a família de Davi não foi diferente. A ideia seria que o primeiro filho da primeira esposa de Davi fosse o rei. Só que vocês se lembram que eu contei semana passada, que a primeira esposa de Davi foi Mical, filha de Saul. Seria perfeito. Poxa, a primeira esposa, filha do outro rei, então esse menino vai nascer com pedigree, e ele vai ser o rei. O problema é que Mical não teve filho. Ela não gerou filho de Davi. E aí já criou-se um problema. Então o filho de Mical está descartado, porque não existe esse filho de Mical. Aí o segundo filho de Davi é Amnon. Ou Amon para algumas pessoas, mas se escreve Amnon. Ele era filho de uma mulher chamada Ainoã. E ele era o primogênito de Davi. Só que a gente vai falar semana que vem, você guarda isso no seu coração, ele foi morto. Já prepara que a situação vai ser barra pesada. Ele foi morto pelo seu meio-irmão Absalão. Porque ele estuprou a própria meia-irmã. Só casos de família. Vai ter que chamar a Cristina Rocha para a pregação semana que vem. A situação é difícil. Aí, Amnon morreu. Está fora. Quem que é o próximo? Absalão.
Absalão era um homem bonito, a Bíblia diz que ele era lindo, que ele se destacava. Devia ser assim, um modelão, assim, sabe? Forte, alto, cabeludo. Só que o que aconteceu? Ele matou o meu irmão. Ele já era o próximo na linha de sucessão, ele não ficou feliz, ele tenta roubar o reino do pai. O que Absalão faz? Ele monta uma tenda e ele tem relações sexuais com todas as concubinas do pai à luz do dia, na frente do povo. É isso que a Bíblia diz, eu não estou inventando. O que ele está querendo dizer? É domínio. Ele está roubando, ele faz aliança com antigos aliados do pai. Só que aí Davi escolhe fugir, Davi deixa o reino para o filho. Só que existe uma trama muito complicada, uma situação, Absalão morre com os cabelos enganchados numa árvore. Ele passa no cavalo, a cabeça fica e ele morre. Mais um cortado da linha de sucessão. Aí o próximo na linha de sucessão, você fala, é Salomão. Não é Salomão. É um cara chamado Adonias, que cá entre nós não parece ser muito boa gente. É um cara meio virado. E aí a gente não sabe exatamente por quê, porque a Bíblia não explica. Davi faz um juramento para Batseba. E ele diz que o filho de Batseba será o rei. Salomão será o rei. Só que ele não era, perceba que ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Mas Davi, a gente não sabe se, aqui tem algumas coisas, né? A gente não sabe se Davi teve um direcionamento espiritual. Pode ter várias opções. Davi pode ter tido uma palavra do Senhor, através de Natã, através de Zadok, ele mesmo. Olha, Deus falando, unja Salomão como rei. A gente não sabe se Davi percebeu que dos filhos dele, e aqui seria um ponto para Batseba. De todos os meus filhos, o único temente ao Senhor é Salomão. Por quê? Porque a mãe dele era temente ao Senhor. Batseba era temente ao Senhor. Porque os filhos eram criados na casa das mães. Então ele fala, de todos os meus filhos, Salomão é o único que teme ao Senhor. Pode ser que ele tenha pensado nisso, eu vou ungí-lo como rei. A terceira coisa que eu consigo pensar, isso aqui sou eu elucubrando, né? A terceira coisa que eu consigo pensar é que por culpa, Davi pensa, eu desgracei tanto a vida dessa mulher, eu fiz tanta coisa com a vida dessa mulher, que o mínimo que eu posso fazer é prometer que o filho dela vai ser rei. Porque, preste atenção, se o filho dela não fosse rei, isso implicaria que eles poderiam até morrer. Porque o rei futuro poderia falar, vou matar todos os meus irmãos para eliminar o perigo de roubarem de mim o trono. Que era isso que acontecia. Quem assume o reino mata os outros candidatos. O fato é que, de uma coisa ou outra, Davi falou para Batseba lá atrás, o seu filho vai ser rei de Israel quando eu morrer. Só que o que acontece? Davi não falou nada para ninguém. Sabe aquela história? Falou ali na boca que usa, ali falou ali na boca miúda, ali para a mulher, falou dentro da família, e ficou, anotou num guardanapo lá e deixou. Não registrou, não falou, não anotou. O que acontece? Davi está muito velho. A Bíblia diz que ele sentia muito frio. E aí, colocam para ele uma jovem virgem, chamada Abisague. Nome bonito, hein? Abisague. E essa mulher era virgem, pura, ela se deita nua com Davi, Davi não faz nada com ela, o garanhão já não tem força para mais nada, mas ela só aquece o corpo de Davi. Davi está nessa situação, velho, debilitado. E aí, Adonias fala, meu pai está morrendo, vou aproveitar e vou dar o golpe de Estado. O que ele faz? Ele convida todos os irmãos dele, menos Salomão, menos Batseba, menos o profeta Natã, menos Zadok, o sacerdote, que estavam do lado de Salomão, e faz uma festa. Faz churrasco, manda queimar gordura, e faz isso, faz aquilo. E no meio da festa, no meio da bebida, no meio da carne, o pessoal começa a falar, viva o rei Adonias! O cara não é bobo, já comprou o voto de todo mundo. Aí, chega no ouvido de Batseba.
Adonias está fazendo isso. Aí Natã fala para ela assim, o profeta Natã, Davi não prometeu que seria o seu filho que seria rei? Ela falou, prometeu. Ele falou, por que Adonias está se proclamando rei? Aí ele fala para ela, vai até Davi e lembre ele do que ele prometeu. Isso é outra coisa, hein, gente? Deixa eu falar uma coisa. É que a gente fala de marido e mulher, a gente acha que está todo mundo na mesma casa, o cara bate no quarto, entra no quarto. Não é assim, com o rei mora separado, as mulheres ficam em outras casas, em outros lugares, em outros palácios. A mulher só entra na presença do rei quando o rei chama, quando o rei permite. Ninguém entra na presença do rei e vai entrando. A pessoa só entra quando é chamada ou anunciada. E aí, para você ver como Batseba tinha prestígio diante de Davi, ela pede para entrar no quarto de Davi. E Davi aceita. Sinal que aquela mulher construiu, do pecado de Davi até o final da vida dele, ela construiu uma relação de respeito. Ela conquistou o respeito de Davi. Davi tinha uma outra esposa, só para fazer um parênteses, para não ficar, que também era uma mulher temente ao Senhor e também era sábia, que é a história de Abigail. Essa mulher, Davi casa com ela porque ela mostrou para ele que ela era sábia, inteligente, porque ela tinha um marido horrível chamado Nabal. Com esse nome não dá para ser boa gente também, né? Nabal. Esse homem falou para Davi, eu vou te matar, você vai sair daqui. E ela ficou desesperada, ela pensou, se Davi quiser matar a gente, ele mata. O que ela fez? Ela, sem falar para o marido, foi lá, chegou na frente de Davi, deu presente, deu comida, se prostrou e falou, meu marido é um louco, não mate a gente por causa da loucura dele. E Davi, por causa do pedido de Abigail, fala, tá bom, não vou fazer isso. E volta. Aí a Bíblia diz que passado um tempo, o Senhor mata Nabal, porque Nabal era um homem mau. Aí ela ficou viúva, Davi ficou sabendo, falou, traz ela que eu vou casar com ela. Ela ganhou um casamento com o rei pela sabedoria dela. Batseba parece que também construiu esse tipo de relação. E ela vai no leito de Davi, no final da vida de Davi, e fala para Davi, o Senhor não prometeu que o meu filho seria o rei? A gente tem isso aqui, pode passar para mim, Mateus, para a gente ver, acho que tem esse, pode passar. Olha só. Aí ela fala, o senhor não prometeu para mim que o meu filho seria rei? Ele fala, prometi. Ela falou, por que Adonias está fazendo essa festa? Aí o rei aparece assim, ó, 1 Reis 1, 29 a 31. O rei fez um juramento, tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, engraçado que ele não fala Salomão, o meu filho, ele fala para Batseba, Salomão, o teu filho, me sucederá como rei, e se assentará no trono no meu lugar. Então Batseba, olha como ela era sábia, curvou-se com o rosto em terra. Se fosse uma mulher, né, fala assim, acho bom mesmo, hein? Né? Ela curvou-se com o rosto em terra, e prostrada diante do rei, disse, que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. Ela está vendo Davi morrer. Quando ela fala que o meu rei viva para sempre, ela está dizendo, através do meu filho, que o teu nome seja honrado. Ela está garantindo para ele que o nome de Davi vai ser honrado através do filho dela. Né? Então, volta um slide aí, só para a gente ver, né, que eu coloquei ali, Batseba, uma esposa que é respeitada pelo marido, e uma mãe que é honrada pelo filho. E aí, o que acontece? Acontece isso, Davi morre, Salomão é proclamado rei, que Davi fala, manda Natã e Zadok irem até a tal lugar, e eles vão ungir Salomão como rei, e vão dizer, Salomão é rei de Israel. Ele já arma a coroação, Davi morre, Salomão é coroado. Aí, logo depois, Adonias chega para Batseba e fala o seguinte, de novo, hein, olha, ele chega na mãe, não chega em Salomão. Ele fala, Batseba, eu queria que você falasse com teu filho. E ela fala, falar o quê? Ele fala, eu tenho um pedido muito simples. Eu quero pedir para que ele me dê Abisague, a mulher virgem que estava com Davi no final da vida de Davi, como esposa. É claro que esse pedido não era um pedido inocente. Ele queria fazer que nem Absalão, ele queria ter a mulher do pai, para dizer, eu também sou um rei, eu também tenho poder. Só que ele achou que Batseba era tonta, e ela era qualquer coisa menos tonta. Aí ela vai diante do rei, e aí a gente vê aquela cena que a gente viu no começo. Salomão recebe a mãe, agora ela não é qualquer pessoa, ela é a rainha mãe. Ela é recebida pelo filho, o filho olha como Salomão honra a mãe. Ele se inclina diante dela,
ele dá a mão para ela e ele a coloca sentada num trono ao lado direito dele, que é o lugar de autoridade. E ele fala, fala minha mãe. E ela fala, interessante que tem gente que fala assim, nossa, Batseba foi muito inocente. Eu acho que a pessoa não entendeu a ironia do texto bíblico. Ela fala, o teu irmão Adonias veio me fazer um pequeno pedido. Ela acrescenta o pequeno. Sabe aquele, só aquele soprinho assim de... Ela falou, Adonias veio me fazer um pequeno pedido. E Salomão fala, qual pedido? Aí ela fala, ele me pediu a bisago e a concubina do seu pai, como esposa. E Salomão fala, por que ele não me pede o reino inteiro de uma vez? E aí Salomão decide matar Adonias e matar os seus aliados. Ele fala para um dos aliados, manda o cara fugir, porque eu tenho respeito pelo que ele fez para o meu pai, mas manda ele correr. Outro general que foi aliado a Adonias, põe a mão, toca na ponta do altar. Tem até uma música que fala, né? Toca na ponta do altar, que significa pedir misericórdia. Essa música é tão equivocada, tão equivocada, tão equivocada, que não significa que põe a mão no altar é salvo. Esse cara botou a mão no altar e foi morto por Salomão. Salomão matou todo mundo. E Batseba conseguiu o que ela queria. Sem mudar um nada que Adonias... Ela falou o que Adonias pediu. Ela falou, meu filho é inteligente o suficiente, ele vai sacar o que o irmão quer. Então ela entendeu essa situação. Agora veja só, tudo isso aconteceu, Salomão virou rei, Batseba virou a rainha mãe. Salomão foi um dos homens mais sábios. Tem muita gente crente que olha para o final, para o meio da vida de Salomão, e fala, Salomão teve concubinas, mulheres, ídolos, se prostituiu religiosamente. É verdade. Mas isso não anula que ele foi o homem mais sábio da terra, que ele foi o homem mais rico da terra, e que ele honrou o legado de Davi por muitas vezes. E ele deixou um livro, que é um dos livros mais tocantes da Bíblia, que é Provérbios. E olha como ele começa o livro de Provérbios. Coloca aí para mim, Mateus, por favor. Provérbios capítulo 1. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 1, do versículo 1 ao 10. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão, os provérbios, a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos, e conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. Versículo 7, conhecidíssimo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Agora olha o 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Primeira coisa, Salomão está dizendo, ele para o seu filho, que cá entre nós foi um desastre, mas ele fala da própria experiência. Ele está dizendo, eu tive um pai temente ao Senhor, eu tive uma mãe temente ao Senhor, e os ensinamentos deles para mim foram uma escola, foram coroa, foram maravilhosos. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Salomão fala que a família é plano de Deus. Aonde a gente aprende a ser gente? Em casa. Por isso que a famosa frase, né, educação vem de berço. Onde a gente aprende valores, onde a gente aprende a viver? Em casa. Aí você fala, a família de Salomão era uma família maravilhosa. A gente já viu que não, era uma confusão. E teu irmão? Matou meu outro irmão. E o outro tentou roubar meu pai. E o outro estuprou minha irmã. E o outro, cara, era só desgraça. E teu pai? Nossa, meu pai é maravilhoso, tinha não sei quantas esposas, roubou a mulher do outro, mandou matar o outro. Mas mesmo nessa confusão, Salomão é capaz de olhar e dizer, a família é plano de Deus. Aonde a gente aprende a viver? A gente aprende a viver em casa. Onde a gente... Gente, isso é uma responsabilidade muito grande, hein? A gente forma os valores de uma pessoa. Com as nossas palavras e com aquilo que a gente não diz. Com as nossas ações.
O Nicolas está numa fase lá em casa que tudo que a gente faz, ele repete, mas tudo. Esses dias eu não sei o que eu fiz. Tinha uma bolinha da suquita, eu peguei e chutei a bolinha da suquita, assim, aí ele foi lá, pegou a bolinha da suquita e chutou também. Aí a Andressa falou, ele está te olhando. A gente fala, a gente agora toma cuidado para falar as coisas, porque qualquer coisa o menino repete. Vocês lembram daquele filme lá, como é que chama aquele como é que chama? Entrando numa fria, né, do menino falando, a única palavra que ele falou, um palavrão lá, que o vô pegou o menino, aprendeu com o tio. A criança repete tudo. Mas isso é para a vida, a gente repete padrões. Eu não acredito em maldição hereditária, no sentido de que há um espírito demoníaco que nos... Eu creio que há famílias que se abrem para influências demoníacas, mas eu creio muito mais num padrão de comportamento que é repetido e é ensinado. E as pessoas vão repetindo aquilo sem saber, porque aquilo é passado de geração em geração. A gente acha que é normal. A gente não sabe que tem um outro jeito de viver. Salomão está afirmando, a gente aprende a instrução, a gente aprende o temor do Senhor, a gente aprende as bases, os fundamentos da vida em casa. Por isso que a gente não terceiriza, ou não deveria terceirizar a educação de filho para a escola, para a igreja, para babá, para isso e para aquilo. Quem educa é pai e mãe. É dentro de casa. Inclusive, aí você fala, mas você não conhece meu pai, não conhece a minha mãe. Inclusive do que nós não queremos ser. Do que nós não queremos repetir, do que nós não queremos passar adiante. Salomão está dizendo, família é plano de Deus. Veja que ele fala, ouça meu filho. O ouça no hebraico não é ouvir, é ouvir e obedecer, é colocar em prática, é ouvir de verdade, é prestar atenção. E quando ele fala meu filho, algumas pessoas falam que outras culturas, inclusive na cultura egípcia, os professores falavam assim com seus pupilos. Só que o texto bíblico não deixa dúvida, não é um professor, é pai e mãe, é filho. Ouça meu filho de sangue. A segunda coisa que fica clara aqui, que é muito interessante, é que Salomão coloca em pé de igualdade o papel do pai e o papel da mãe. Ele fala, ouça as instruções do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Na cultura antiga isso era muito para frente, porque o certo era falar do pai. Ele fala, ouça o seu pai e ouça a sua mãe. O que nos dá a entender que a mãe era uma pessoa muito forte na vida dele, né? Que ele tinha uma herança muito forte da mãe, a presença da mãe era muito forte. A mãe é incluída. A disciplina é do pai, mas ela é paralela ao ensino da mãe. E aí fala, né? Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. O que significa isso? Significa que eles enfeitam a juventude. Aquele que obedece o pai, escuta a instrução da mãe, que tem pais tementes ao Senhor, porque ele fala, né? O temor do Senhor é o princípio de tudo, é o fundamento. Vão ter uma juventude bela, graciosa, porque vão ter na vida valores que enfeitam a vida, que transmitem graça na vida, que fazem a diferença na vida. É isso que ele está dizendo. Salomão continua a escrever outros provérbios, e ele fala, por exemplo, Provérbios 23, 22, ele diz assim, ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Ele está dizendo, honra a sua mãe. Ele fala para a gente cuidar das nossas mães, Provérbios 19, 26, quem rouba o pai e expulsa a mãe é filho que causa vergonha e desonra. Ou seja, a gente tem que cuidar da mãe. Ele fala para obedecer a mãe, Provérbios 30, 17. Ele diz, os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza os cabelos brancos da mãe serão arrancados. Olha que coisa linda, hein? Os olhos serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes do abutre. Ele está dizendo, cuida da tua mãe, senão vão vir os corvos e vão arrancar os teus olhos. Cuida do teu pai, honra teu pai. E é interessante, e eu estou caminhando para o final, o último capítulo de Provérbios é Provérbios 31. Eu não sei se você já viu essa estratégia, o pessoal fala, leia um provérbio por dia do mês, e no mês que tem 31, você lê o Provérbios 31. Não diz que é um provérbio de Salomão, diz assim, provérbios do rei Lemuel. Aí você fala, quem que é esse Lemuel? E aí, hoje, muita gente fala, Lemuel era um outro cara e tal. Até o século XIX, a tradição rabínica dizia que Lemuel era um pseudônimo, um apelido de Salomão.
E é interessante, pode passar, Mateus, para mim aí o próximo slide? Olha que interessante. Eu coloquei Provérbios 31? Vê se está aí para mim. Eu acho que... não coloquei. Eu vou ler aqui então. Não vou ler não, mas depois você lê em casa. Por causa do nosso tempo eu nem vou ler. Ele fala dos conselhos... Tem duas coisas que ele fala no Provérbios 31. Ele diz, a primeira parte, conselhos que ele recebeu da mãe, e depois ele fala sobre a mulher virtuosa, que é até usado sempre no dia da mulher e tal. Se Lemuel for Salomão, o que eu creio que pode muito bem ser, os conselhos que ele recebeu da mãe são conselhos que ele recebeu de Batseba. Quais são esses conselhos? O reverendo Hernandes Dias Lopes resume assim, eu copiei dele. 1, cuidado, Salomão não ouviu, né? Cuidado com os relacionamentos ilícitos. Batseba olhou para Davi, Batseba olhou para a vida dela e falou, filho, cuidado com os relacionamentos ilícitos. Segundo conselho que ela dá para ele, cuidado com a embriaguez, pois um rei bêbado é uma tragédia. Terceira coisa que ela diz, alivia a dor do aflito. Parece que é uma coisa sábia de dizer para um rei, né? Quarta coisa que ela diz, seja a voz do mudo e o defensor dos desamparados. Ela está dizendo, olhe para aqueles que estão vulneráveis. Quinta coisa, defenda a causa do pobre. Meus irmãos, se essa mulher for Batseba, ela era uma mulher sábia, temente ao Senhor. Ela está instruindo o seu filho, dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, lembre-se daquilo. Conclusão, pode passar o slide, Mateus, agora sim. Batseba como mãe aponta para a redenção em Jesus. E eu vou ler aqui algumas coisas que eu escrevi, veja só. Batseba demonstrou submissão à vontade de Deus, aceitou o papel que Deus lhe deu mesmo no meio da adversidade. A gente não vê ela questionando, perguntando, ela aceitou o que Deus tinha para ela. Da mesma forma, Maria, mãe de Jesus, aceita o destino. Gente, a gente fala, Maria foi abençoada. Foi muito difícil para Maria. Da mesma forma que foi muito difícil para Batseba. Mas elas aceitaram o que Deus tinha para elas, cumprindo o plano que Deus tinha para a salvação da humanidade. Você fala, mas Salomão salvou a humanidade? Sim, porque na linhagem de Jesus estava Salomão. Se Salomão não tivesse nascido, não teria Jesus. Quando Batseba gera Salomão, ela está gerando um dos antepassados de Jesus. Existe uma ideia na Bíblia que Deus preserva a semente messiânica, ou seja, a linhagem de Jesus. E a linhagem de Jesus passava por Salomão. E a linhagem de Jesus é cheia de gente improvável. Não é Eliabe, é Davi, o último filho. Não é Amnon, é Salomão. Fruto de adultério. Batseba desempenhou um papel crucial na vida de Salomão. Influenciou Salomão positivamente, transmitiu valores. Da mesma forma, Maria desempenhou um papel fundamental na criação de Jesus. A gente não sabe quando José morreu, provavelmente José morreu muito cedo. Quem termina de criar Jesus é Maria, orientando, falando. Batseba serve como um exemplo de uma mãe que orou por seu filho, que cuidou com amor. Fica a missão para as mães e, claro, para os pais. Orar pelos filhos, é nosso dever, hoje especialmente para as mães. Tem uma frase do Ministério Débora, né, que diz, as mães de joelhos, os filhos em pé. A mãe orando para o filho ficar em pé. A inclusão de Batseba na genealogia de Jesus é um poderoso lembrete de que Deus vê e Ele se lembra dos esforços da maternidade que ninguém vê. Eu acho isso muito bonito, né? Porque a maior parte das coisas que a gente faz como pais e como mães, hoje, de novo, especialmente como mães, a mãe principalmente, né? É que muita coisa ninguém vê. É repetição, é aquela louça que você lavou que daqui a pouquinho está suja, é o brinquedo que você guardou que daqui a pouco está bagunçado, é a roupa que você trocou que daqui a pouco está suja. Mas Deus mostra que Ele vê, quando Ele inclui o nome de uma mulher que poderia ter passado tranquilamente, sem nenhuma referência nas Escrituras. E o nome de Batseba vai estar na genealogia de Jesus. Ela é uma antepassada de Jesus. O que começou com vergonha, Deus transformou numa maternidade redentora.
Deus colocou a sua bênção sobre isso e aponta para essa salvação. Da mesma forma, mães e, claro, pais, Deus nos dá a oportunidade de levar essa missão para gerar pessoas do reino de Deus que vão apontar para Jesus. Hoje que vão apontar para o caminho da volta de Jesus, que vão dizer, Maranata, vem Jesus. Apontar a volta do Senhor, apontar o final de tudo, apontar a conclusão de tudo. Que missão complicada que nós temos, hein? Que o Senhor nos dê graça. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente orar e encerrar. Senhor, obrigado por esse exemplo tão maravilhoso, dessa história tão poderosa de Batseba. Uma mulher que poderia só carregar vergonha, o Senhor a usou com graça, o Senhor a usou com redenção. Obrigado pelo exemplo de uma mãe que investiu no seu filho em oração, em ensinamento, como uma professora, como uma instrutora, gerando no seu filho o temor do Senhor, e ela foi incluída pelo Senhor e honrada pelo Senhor, como alguém na genealogia do seu próprio filho. Que o Senhor ajude a cada mãe, nesse dia especial do Dia das Mães, e cada pai, nessa tarefa tão difícil de educar, de gerar filhos para o reino, filhos para a missão do Senhor, filhos que apontem o reino do Senhor e a volta do Senhor, filhos que apontem para Jesus. Salomão apontou para Jesus, que os nossos filhos apontem para Jesus. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor a capacitação sobre cada mãe, sobre cada pai. Nesse Dia das Mães, que haja transformação daquilo que um dia foi vergonha, em redenção e graça na vida das nossas famílias. Aqueles de nós que tivemos mães e avós que apontaram para Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Aqueles de nós que não tivemos mães, que serviram de exemplo apontando para Jesus, obrigado, porque mesmo assim o Senhor nos alcançou. E mesmo assim, de alguma forma, o Senhor usou as nossas mães para estarmos aqui, para de alguma forma continuarmos o teu reino. Obrigado que o Senhor é o Deus que dá graça. O Senhor é o Deus que tem a palavra final, e a palavra final é esperança, e a palavra final é amor, e a palavra final é salvação. Obrigado, Senhor. Olha com graça para os nossos lares. Mais uma vez, capacita cada mãe, cada família, nessa difícil tarefa. Senhor, essa é a nossa oração. No nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém, amém. Que a graça do Senhor Deus, nosso Senhor, permaneça sobre nós. Que o amor de Jesus, o seu Filho, esteja sobre nós. E que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam hoje sobre nós e sobre todo o povo de Deus para todo sempre. E nós dizemos amém, amém e amém. Não